O Futemania, boa noite, Nicola. Com a chegada do Cauã Moraes, o Fagner retorna ao Corinthians ano que vem. O Cauã Moraes foi contratado para disputar a posição com o William, enquanto o Fagner se recuperar de lesão. Mas é possível que seja um raciocínio que o pessoal do Cruzeiro tenha feito. 10 milhões de reais de multa no Atlético Paranaense, jogador promissor que pertencia ao Palmeiras. Achei um movimento interessante, tá? Com novidades no Timão. Tiagão, bora falar sobre o Corinthians? É bom que o pessoal do Santos Laguna sente, porque se esperar pelo pagamento dos 41 milhões de reais em pé, vai se cansar. Vocês entenderem o contexto. O Corinthians passou semanas tentando convencer o time mexicano a aceitar um parcelamento daqueles 41 milhões de reais. Tudo porque o Corinthians tinha pressa para se acertar e retirar o transfer ban que permitiria a ele contratar jogadores. O Corinthians tinha pelo menos 2 negócios fechados. O Agostinho Anello, atacante que pertence ao Boston River, e o Caio César, atacante brasileiro que pertence ao Al Hilal. O Santos Laguna colocou uma série de empecilhos, não aceitou a oferta de 70% do valor à vista, e agora é o Corinthians quem vai enrolar os mexicanos, até porque a janela por aqui só reabre no ano que vem, a partir de janeiro, tá bom? Rodrigo Marcondes perguntando se o Cruzeiro vai renovar o contrato com o Fagner para 2026. Rodrigo, dentro do Corinthians, especialmente da ala que administra o clube desde a saída do Augusto Melo, existe a intenção da devolução do retorno do Fagner. Posso contar para vocês que o Osmar Stabile gosta bastante do lateral direito, que não tem sido aproveitado no Cruzeiro porque se machucou. Bora falar agora sobre o Corinthians, que foi o time entre todos da Série A do Brasileiro que menos contratou reforços em 2025. Levantamento bem legal do site Meu Timão aponta que o Corinthians registrou apenas 2 contratações. Angileri e Vitinho, ambos a custo zero. O Angileri havia rescindido seu contrato com o clube espanhol, o Vitinho estava livre depois de passagem pelo Al Ettifaq da Arábia Saudita. Importante destacar que se o Corinthians foi o que menos contratou, o segundo foi o Flamengo, com 7 reforços, só que o Fla fez um investimento pesado, de 277 milhões, até nos jogadores que não custaram para aquisição dos direitos econômicos, cifras bastante altas, como por exemplo o Jorginho e Saul, que chegaram de graça, mas têm vencimentos a partir de ou superiores a 2 milhões de reais. O Bragantino com 8 reforços, o São Paulo com 9 e o Internacional com 10 são os clubes que aparecem um pouco à frente de Corinthians e Flamengo. Palmeiras e Bahia contrataram 12 jogadores, o Vasco teve 13 reforços contra 14 do Fluminense. Cruzeiro, Grêmio e Juventude, 15 reforços cada. O Galo fechou 16 jogadores, Botafogo e Mirassol 18. O Santos teve 20, Fortaleza 21, o Vitória 22, o Ceará 24 e o Sport 26. Só uma curiosidade, você vai perceber que do Santos ao Sport, os times que mais contrataram, todos eles brigando contra o rebaixamento, a única exceção, me parece nesse momento, o Ceará. Quero te atualizar agora sobre o saldo da janela de transferências do futebol nacional. A última janela ocorreu no futebol brasileiro e se encerrou nessa terça-feira às 23h59, certo? Quero contar que foram movimentados quase 3 bilhões de reais entre compras e vendas. 109 contratações a um custo de 1 bilhão 114 milhões de reais e 50 vendas a um custo de 1 bilhão 719 milhões de reais. 13 clubes terminaram com lucro nas negociações, ou seja, a receita com vendas superou o gasto com compras. Os times que tiveram lucro, o Botafogo foi o maior deles, com 196 milhões de reais de lucro, 5 compras e 5 vendas. São Paulo registrou um lucro de 131 milhões de reais, seguido pelo Fluminense com 125 milhões, pelo Flamengo com 99 milhões, o Vasco teve um lucro de 51 milhões contra o Internacional, que teve um lucro de 50 milhões. Ainda ficaram no azul o Palmeiras com 31 milhões de reais, o Fortaleza e o Grêmio com 21 milhões de reais, o Corinthians com 14 milhões, o Santos com 12 milhões e o Ceará com apenas 1 milhão e 100 mil reais de lucro. As equipes que tiveram prejuízo. Juventude gastou 200 mil reais a mais do que arrecadou com transferências de atletas. O Sport teve um déficit de 2 milhões de reais. Bragantino gastou 28 milhões a mais do que arrecadou, enquanto o Cruzeiro e o Bahia chamaram atenção. A Raposa investiu 70 milhões a mais do que arrecadou, contra o Bahia que investiu 91 milhões de reais a mais. Você deve ter sentido falta do Mirassol e do Sport, eles ficaram no 0 a 0, reforços, compras e vendas de atletas não tiveram custo.
Quero falar agora sobre o Corinthians que prepara o troco em cima do Santos Laguna. Bora te ajudar a entender essa história. Nos últimos dias, o Corinthians fez todos os tipos de tentativa para convencer o Santos Laguna para um acordo. O Corinthians deve 41 milhões de reais ao time mexicano pela compra do Félix Torres e propôs pagamento de 30% desse valor à vista, não houve acordo. 50% do valor à vista, não houve acordo. 70% do valor à vista, não houve acordo. O Corinthians chegou a procurar a FIFA para pedir uma ajuda, na tentativa de convencer o Santos Laguna a aceitar alguma outra condição que não o pagamento integral dos 41 milhões de reais num primeiro momento. O Corinthians alega não ter dinheiro para fazer essa quitação. E a pressa se dava porque o Corinthians tinha só até essa terça-feira para registrar novos atletas. Santos Laguna não aceitou nenhuma das ofertas, só que agora a situação se inverteu. Como o Corinthians segue com o Transferban, mas só pode registrar jogadores a partir de janeiro do ano que vem, agora é o Santos Laguna quem vai ter pressa para receber e o Corinthians não vai demonstrar nenhum movimento rápido ou de aceleração para a quitação dessa pendência. Até porque o Transferban não vai afetar o timão, a menos que o Corinthians seja condenado em outras instâncias por conta de dívidas como em relação ao Matias Rojas e também por conta de uma dívida com o Tadieres por Rodrigo Garro. Mas nesse momento, posso assegurar para vocês que o Corinthians colocou o Santos Laguna no fim da fila de prioridades em relação a pagamentos. O Timão vai pagar primeiro o que deve para o Memphis Depay, vai fazer uma série de outros acertos com o elenco, vai resolver pendências com outros clubes para depois, se sobrar dinheiro, procurar o Santos Laguna. Imagino que o Santos Laguna possa se arrepender, porque se tivesse 70% do valor pago à vista, receberia os outros 30% com um pequeno período de duração, mas certamente numa condição melhor do que a atual. Só para completar em relação ao Timão, elenco volta do período de folga nessa quarta-feira e inicia a preparação para o jogo de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. A tendência é que Dorival Júnior ganhe importantes reforços por conta de recuperações de lesões físicas e musculares. Bora mudar de notícia e de assunto para falar sobre o Corinthians com uma excelente novidade. Yuri Alberto está de volta aos treinos e de maneira absolutamente surpreendente. O Yuri passou por uma cirurgia de hérnia inguinal no dia 13 de agosto. E o período de recuperação programado pro Yuri era de mais ou menos 1 mês e meio, como aconteceu com o Gustavo Henrique e está acontecendo com o Hugo. Então a tendência é que, no melhor dos cenários, o Yuri Alberto voltasse no finalzinho do mês de setembro, início do mês de outubro. A gente está começando o mês de setembro e o Yuri já está trabalhando com bola numa recuperação absolutamente surpreendente. São apenas 22 dias desde a cirurgia. A tendência, inclusive, é de que o Yuri esteja à disposição do Corinthians na partida de volta contra o Atlético Paranaense, marcada para a próxima quarta-feira, jogo vital para a classificação do Corinthians para as semifinais da Copa do Brasil. Só é importante lembrar que o Gustavo Henrique precisou de 1 mês e 26 dias para se recuperar da mesma cirurgia de hérnia inguinal, enquanto o Hugo, lateral esquerdo, já está há 1 mês e 12 dias afastado, mas também já em fase final de recuperação, trabalhando com bola. Outras novidades importantes sobre o Corinthians. O Yuri não deve ser a única cara nova para o jogo contra o Atlético. Mateuzinho está recuperado da sobrecarga no músculo posterior da coxa esquerda, também tem treinado com os companheiros. Martínez, que operou o dedo, tem feito trabalhos com bola e deve se colocar à disposição para essa partida contra o Atlético Paranaense. É um Corinthians ganhando reforços importantes para o momento decisivo da temporada. Hora de falar sobre Breno Bidon. O volante de 20 anos de idade do Corinthians interessa ao Al-Ahly da Arábia Saudita, pelo menos é o que garante a CNN Sports. É importante lembrar que na Arábia Saudita a janela de inscrições só se encerra em 10 de setembro, ou seja, ainda há prazo para esse tipo de negociação. Segundo a CNN, proposta de 18 milhões de euros ou 114 milhões de reais, com uma lembrança importante: o Corinthians é dono de 90% dos direitos econômicos, o que asseguraria ao Timão algo na casa dos 100 milhões de reais. Só para completar, o Corinthians assegura que não há oferta e nem sondagem. O que pode estar acontecendo é uma tratativa entre o Al-Ahly e os representantes do Bidon em busca de um acerto para que depois o Corinthians seja comunicado. Posso garantir que se essa oferta de 18 milhões de euros chegar, o
presidente Osmar Stabile fará negócio. Havia a intenção no Corinthians de se desfazer de pelo menos um atleta num negócio na casa dos 20 milhões de euros. A falta de propostas impediu essa negociação ou essa definição, com exceção ao Yuri Alberto, que foi alvo de uma proposta da Roma por 30 milhões de euros, mas o Yuri faz parte dos planos do Corinthians, ninguém quer negociá-lo. Em relação ao Breno Bidon, a coisa é diferente, se vier proposta mesmo, o negócio vai sair. Só para completar, importante contar que desde que subiu ao profissional, o Bidon disputou 82 partidas com 2 gols e 3 assistências. Você, na condição de dirigente corintiano, venderia o Breno Bidon por qual valor? Ou para você não existe por que negociar o Bidon? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Quero fechar esse vídeo para falar sobre o Corinthians, que busca um novo patrocínio master, ou então um reajuste gigante no contrato atual com a Esportes da Sorte. Vale a lembrança de que o Timão tem 103 milhões de reais fixos por ano com sua atual patrocinadora master, mas o Corinthians entende que o valor ficou extremamente defasado a partir do acordo entre a Betano e o Flamengo. A Betano está pagando 268 milhões de reais ao rubro-negro. Ou seja, o Corinthians precisa de quase 2 anos e meio para faturar o que o Flamengo ganha em apenas uma temporada. Existiu inclusive um movimento do Corinthians para se associar a Betano. Ele procurou a parceira do Flamengo e sugeriu metas casadas para Flamengo e Corinthians para que os dois pudessem ter uma receita maior. Dirigentes do Flamengo não concordaram e descartaram esse acordo com a Betano. A partir daí, o Corinthians já entrou em contato com a Esportes da Sorte para afirmar que exige um reajuste importante. Caso contrário, o Corinthians vai propor a rescisão desse contrato em busca de um outro patrocinador. O Corinthians atual, com enormes dificuldades financeiras, faz o possível e o impossível por novas receitas. Até por isso, também tem tratativas em andamento com 3 empresas diferentes em relação aos name rights de seu estádio. A Hypera Pharma, responsável pela compra dos name rights do Timão, desembolsaria 300 milhões de reais num contrato de 20 anos, o que equivale a 15 milhões de reais por ano. A busca do Corinthians é por um contrato de pelo menos 50 milhões de reais por temporada, e a tendência é que agora, no mês de setembro, essa conversa seja avançada, até porque houve uma queda gigante na multa rescisória. A multa, que era de 180 milhões de reais, com todos os impostos, caiu para algo na casa dos 70 milhões de reais a partir de setembro. E você curtiu as informações? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.